Então, pessoal, nós vimos o tema cinema durante o primeiro e o segundo bimestre, não é? E as últimas aulas a gente começou a falar sobre música, dança e efeitos especiais. Eu vou fazer uma breve revisão aqui para vocês, tá? Então, aqui falando sobre música, né? A trilha sonora, que é o conjunto de músicas tocadas durante o filme, em geral é composta especialmente para aquele filme, mas também existem alguns sons que vão sendo tocados no meio do filme que é para intensificar as cenas, não é? Quando existe uma animação, né? Ou nos filmes alguma parte é cantada pelos personagens, a gente chama aquele filme de musical, né? Aí aqui diz assim, página 42. O filme de animação Fantasia, de 1940, de Walt Disney, mostra os movimentos de objetos, animais e outros personagens ao som de músicas clássicas mundiais. Os desenhistas que criaram os movimentos que vemos nesse filme de animação estudaram a anatomia e os movimentos dos corpos de bailarinos. E aí esse aqui é o filme, tá? E claro, aí de acordo com a dança e tudo, aí vai se desenrolando também os personagens até os objetos, tá? Bom, outro efeito que a gente vê muito em filmes são as danças, né? Então, sapatear, que é o bater dos pés no chão com um sapato especial, tá? E aí provoca sons no ritmo da música ou ritmos mais acelerados. Pode ser feito com sapatos especiais, com metais nas pontas e nos saltos. Observe as imagens a seguir, aqui é a imagem de sapateado. Então, muitos filmes antigos tinham danças com sapateados e muitas danças, tá? Muito bem feitas. Fred Astaire era um dos mais famosos, né? Atores que dançavam também sapateado nos filmes, tá? Aqui já é o La La Land, que é o filme mais atual, um dos musicais mais atuais, tá? Que foi de 2017, muito bonito também, que tem uma boa parte de sapateado também. Então, nos Estados Unidos, a gente tem essa cultura do sapateado no cinema, tá? Além dos Estados Unidos, dois países que se destacam no sapateado são a Irlanda e a Espanha. Eles têm sapateados próprios deles, tá? Então, tem o sapateado irlandês e tem o sapateado espanhol, que geralmente é da dança espanhola, tá? Que aí vem das danças populares de lá. E, claro, também conquistaram as telas do cinema, né, e do teatro. Outros gêneros de dança que foram mostrados nas telas do cinema, o ritmo da discoteca. Aqui a gente tem as famosas novelas da gente, que também tem isso. A dança indiana, que é muito difícil da gente ver, mas lá na Índia eles têm uma produção cinematográfica muito grande, tá? O tango argentino, tá? A salsa, o próprio balé. O jazz é o que mais aparece em todos os filmes, tá? Porque ele é muito eclético, ele muda muito, tá? O rock, o samba, temos filmes com vários ritmos aparecendo, tá? E aí aqui, Pina Bausch é uma grande bailarina e coreógrafa, e ela colocava assim muito sentimento na dança, então os bailarinos dela eram levados à exaustão, de tanto que eles repetiam e repetiam as cenas até que ela ficasse perfeita, né? E aí teve um filme chamado Pina, de 2010, que mostra criações coreográficas elaboradas por ela, tá? E os movimentos de expressão da bailarina. Ela ficou tão famosa que ela criou um jeito de dançar que é próprio dela. Então, muitos bailarinos estudam a dança dela e alguns seguem esse movimento, tá? Outra coisa que ficou muito interessante em alguns filmes a gente reconhece pela trilha sonora, né? Então, olha, aqui é a imagem do filme Escola de Rock, tá? De 2004. E aí, a trilha sonora é o seguinte, tem algumas que são tão famosas que só da gente escutar, a gente já sabe qual é o filme que a gente está tratando, né? Aqui, olha, o Cantando na Chuva é um dos filmes mais antigos que a gente tem no cinema, de musicais, e até hoje a trilha sonora dele é muito conhecida, tá? Última coisa no cinema que são os efeitos sonoros, né? Fazer um filme não é só filmar a cena, né? Muitas vezes você filma a cena e depois você tem que colocar novamente a voz dos personagens e os efeitos de tudo,
de rua, de pássaro cantando, de carro andando, de bicicleta passando, de pé andando, né? Então, para tudo isso, a gente tem a questão dos efeitos sonoros, as pessoas que fazem os efeitos. Alguns efeitos, eles são gravados direto da natureza, né? E são reproduzidos. Outros, a pessoa consegue por meio de alguns objetos. Então, aqui, ó, quando você vai assistir um filme, uma animação, ou seja lá qual tipo de gravação for, tem que passar por todos esses efeitos, não é? Para poder dar mais, uma característica mais real ao filme, tá? E aí vem os dubladores, né? Vem as vozes, vem os sons que imitam o som do cavalo, por exemplo, né? Que nem sempre você coloca um cavalo para pegar o som, mas você tem alguns instrumentos que podem imitar o som, por exemplo. Então, esses são os efeitos sonoros, sempre para trazer mais realidade à cena do cinema. Os efeitos especiais. Quando a gente fala de efeitos especiais, a gente lembra logo de figurino e maquiagem. Então, a maquiagem é um dos elementos que mais caracterizam efeitos especiais no cinema. Veja a Emma Thompson, né? Olhe como ela ficou na pele do personagem, né? Então, veja a diferença de como ela é e como ela ficou na caracterização do personagem. Efeito de maquiagem, né? Então, na história do cinema, muitos personagens ficaram famosos por causa da sua maquiagem. Ó, o Johnny Depp, né? E aquele de Chapeleiro Maluco no cinema. Ele é um dos que mais brinca com a questão de efeitos de maquiagem nos personagens. Ele gosta muito, né? Ele fez a Fantástica Fábrica de Chocolates. Ele fez também outro efeito especial muito interessante. E aí, claro, nós temos as especialidades, as pessoas que transformam o rosto, né? Utilizando maquiagem, né? Transformam-se em monstros, em bichos, em extraterrestres e tal. Tudo com o efeito de maquiagem. E, claro, a gente tem os grandes efeitos, né? Os efeitos pequenos que a gente pode fazer também, como, por exemplo, com cola branca, produzir um efeito de cicatriz ou de ferida na pele, né? O pessoal faz muito essa brincadeira aqui durante a época de Halloween, né? Quem gosta de mexer com maquiagem. A gente também viu os sapatos para dançar, não é? Então, aqui a gente vê os grupos de dança, que é um grupo de dança de São Paulo, da Catira, que é uma espécie de dança que se dança batendo os pés no chão. Então, o sapato ele tem que fazer barulho no chão, geralmente são botinas, não é? A gente vê aqui o coco de roda, que é muito característico aqui de Alagoas, tá? Que são sapatos específicos, né? No caso do coco de roda, é bater o pé no chão, né? No caso da catira, tem que ter um sapato especial. Mas, claro, no coco de roda, o pessoal usa chinelinhas, né? Que é típico do Nordeste. Então, a gente passou por isso também. E aí, eu pedi que vocês, em vez de fazerem um sapato de dança que está especificado aqui na página 53, vocês brincassem com a questão dos efeitos especiais de som no próprio corpo, porque o corpo da gente é uma caixa de som. O corpo da gente, ele produz sons. Então, a gente chama isso de percussão corporal. Então, eu pedi que vocês verificassem a brincadeira do Iapo, né? E também o grupo de percussão corporal Barbatuques. Eu mostrei o exemplo e pedi que vocês fizessem a percussão corporal no corpo de vocês e mandassem um vídeo, não é? Também a gente passou também pela criação de personagens e histórias, o storyboard, né? Que são os trechos, né? O que eu gostaria que acontecesse, como é meu super-herói, como eu criaria um super-herói, que superpoderes ele teria, o que ele faria, né? Então, primeiro, antes de uma história ser criada, vem a imaginação do artista. E qualquer um pode ser o artista de uma história, né? Agora, se vai ser um bom artista, vai depender da dedicação de cada um. E no final ele pergunta assim, por que será que a imaginação transforma o mundo? As pessoas sem imaginação podem ter tido as mais imprevistas aventuras, podem ter visitado as terras mais estranhas. Nada lhes ficou, nada lhes sobrou. Uma vida não basta apenas ser vivida, também precisa ser sonhada, né? Então, a imaginação, a invenção é o que caracteriza todos esses processos, é o que faz a gente criar um livro, é o que faz a gente criar uma história, é o que faz a gente contar alguma coisa ou até mostrar um ensinamento. Então, aqui a gente fechou o tema cinema.
certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa parte, essa segunda parte, e até a próxima.